Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje estamos aqui em um número reduzido, né? A chuva aí com certeza espantou a galera, mas amém. Eu brinquei aqui com os meninos aqui, com o João, com a Beth, que hoje vai ser um culto estilo época de pandemia, né? Acho que vai ter mais gente assistindo de casa do que aqui com a gente hoje. Mas amém. O Senhor está no controle de todas as coisas e Ele tem o melhor para as nossas vidas nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia aí, irmãos, no Evangelho de Mateus. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos no Evangelho de Mateus. Hoje, ainda dentro do capítulo 25, né? Nós vamos aí abordar mais uma parábola de Jesus. Mais uma parábola em que Jesus fala ao seu povo. E nós temos também muito para aprender hoje também. O tema do nosso estudo, da nossa mensagem de hoje, é administrando os recursos de Deus. A parábola que nós vamos ver é a parábola dos talentos, onde um senhor distribui ali os seus talentos, aos seus servos, e cada um deles age de uma forma diferente, E vamos então nos concentrar e entender aquilo que o Senhor tem para falar. Mateus 25, do 14 ao 30. Vamos ler? Diz assim o texto: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, depois de Jesus falar de si mesmo, como sendo noivo, ali na parábola das 10 virgens que nós vimos, Jesus agora ele se apresenta como um homem de negócios, como um senhor que era dono de uma terra, dono de um tesouro. E com isso, ele traz aqui um ensino para nós. Primeiro,
ele mostrou ali a necessidade de estarmos preparados para a sua vinda, né? Agora ele ensina como nós devemos ser zelosos enquanto nós aguardamos por esse retorno. As duas parábolas, elas estão conectadas entre si. As 10 virgens e os servos representam o mesmo povo, representam a igreja. Na parábola das 10 virgens, a palavra-chave ali de todo o contexto é vigilância. As virgens, e depois, né, no caso, essa parábola que nós estamos vendo hoje, a parábola dos talentos, traz uma ênfase no zelo. Então, a parábola das 10 virgens fala sobre vigilância, e o foco, o centro dessa parábola é sobre o zelo que nós devemos ter com aquilo que o Senhor nos deu. A primeira exorta a igreja a vigiar, a estar atenta, e essa agora convoca a igreja a trabalhar. Não é para vigiar parado. Jesus, ele não deixou seus servos ociosos, desamparados durante o tempo em que aguardam a sua volta. Pelo contrário, deu a eles recursos e responsabilidades também. Então, tanto a parábola das 10 virgens quanto a parábola dos talentos aqui tratam da diferença entre aquelas pessoas que se dizem cristãs e pessoas que são verdadeiramente cristãs. As duas falam sobre a maneira como os crentes devem viver no tempo em que esperam pela volta de Jesus. Enquanto as virgens aguardam ali, os servos trabalham. Então, irmãos, esperar pelo Senhor, aguardar pelo milagre, pela obra do Senhor, para que ela se concretize em nossas vidas, não significa esperar de braços cruzados, significa esperar trabalhando, servindo com fidelidade ao nosso Deus. É importante nós entendermos corretamente, o significado da palavra talento aqui nessa parábola. Ela não se refere primeiramente aqui, ou primariamente, às habilidades pessoais que nós temos, aos nossos talentos no sentido de dons, daquilo que nós aperfeiçoamos, Ela fala aqui, esses talentos aqui especificamente, falam de uma moeda utilizada no mundo antigo, certo? Um talento correspondia aproximadamente a 35 quilos de ouro, prata ou bronze, o que representava aí um valor extremamente alto, elevado, Então, Jesus, ele está falando de algo precioso, de algo muito valioso, de algo significativo que foi confiado aos seus servos. Então, o tema central dessa parábola, irmãos, é a administração dos bens que o Senhor confiou a seus servos até a sua volta. Se trata de uma parábola que nos ensina sobre como nós devemos ser mordomos, administradores daquilo que o Senhor deu a nós. Jesus, ele é o dono de tudo, de todos os bens, de todas as coisas que nós temos e possuímos, dos nossos dons, dos nossos talentos, das nossas oportunidades, tudo pertence a ele. E nós somos apenas mordomos, aqueles que são responsáveis por administrar todas essas coisas que o Senhor colocou em nossas mãos. E quando nós entendemos isso, irmãos, a nossa percepção de mundo muda completamente. Muda completamente. Nós, ao olharmos para aquilo que temos, sejam os nossos bens, sejam os nossos recursos, seja o nosso trabalho, o nosso conhecimento, os nossos dons e talentos, a nossa família, tudo isso que temos e possuímos é porque o Senhor nos deu, e nós fomos chamados para que nós pudéssemos administrar, conduzir todas essas coisas que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós podemos entender que esses talentos simbolizam então tudo isso que nós recebemos do Senhor. Pensando, por exemplo, entre as dádivas naturais estão o nosso corpo,
os nossos dons e talentos, as nossas capacidades, formação, a profissão, as oportunidades que temos. Pensando, por exemplo, entre as dádivas sobrenaturais, estão o próprio Espírito Santo de Deus, enviado por Ele para habitar em nós, a salvação, a oração, o privilégio que temos de desfrutar da palavra, a direção do Senhor diária para as nossas vidas. Tudo isso são dádivas do Senhor para nós, e que nós temos uma responsabilidade de administrar isso tudo. O texto aqui ele pode ser organizado da seguinte forma: primeiro, a distribuição dos talentos, o uso diferente aí, de cada servo, que cada servo fez com os talentos que recebeu, a prestação de contas quando o Senhor volta, e por fim, a lição ensinada por Jesus. E aí, diante disso, surge uma pergunta que orienta toda essa parábola e que confronta nós como discípulos do Senhor, que é: como nós estamos administrando os recursos que Deus colocou em nossas mãos? E é sobre isso que nós vamos pensar um pouco agora. E diante disso, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer o Senhor como aquele que confiou a nós os seus tesouros. Irmãos, se tudo pertence a Ele, se tudo é dele, significa que Ele concedeu a nós tudo o que temos. E esse é um gesto, irmãos, que revela privilégio, que revela honra para nós, porque nós não somos proprietários, mas administradores. Você coloca os seus, vamos pensar nos bens que você possui hoje aqui, vamos pensar neles como algo que você construiu, algo que você conquistou com o seu trabalho. Você colocaria um bem seu na mão de qualquer pessoa? Você pegaria o seu carro, por exemplo, e daria para qualquer um andar? Você colocaria a chave da sua casa na mão de qualquer pessoa? Então pense em tudo que o Senhor nos deu, para nós cuidarmos, para nós administrarmos e gerirmos em nossas vidas. É graça, irmãos, nós sermos considerados pelo Senhor dignos de cuidar daquilo que pertence a Ele. Tudo que nós temos veio dele e permanece sendo dele. A confiança do Senhor em nós revela a sua generosidade para com as nossas vidas. Ao mesmo tempo, o Senhor também é justo, Ele é sábio, e Ele distribui os talentos a cada um segundo a sua própria capacidade. Isso significa, irmãos, e é algo que nós precisamos normalizar e entender, que Deus não trata a todos da mesma forma. Ele trata a cada um de maneira equilibrada, de maneira adequada e de maneira a entender o que cada um é capaz de fazer. Deus não exige o mesmo de todos, nem entrega mais do que alguém pode administrar. Aquilo que temos, irmãos, só temos porque o Senhor nos deu. E se temos em nossas mãos, é porque Ele entende que somos capazes de cuidar. E se não temos, talvez seja porque nós ainda não estamos preparados, ou porque de fato não nos pertence. Deus nunca cobrará de nós algo que não tenha nos dado antes. Então, a expectativa do Senhor sobre nós é proporcional àquilo que Ele mesmo colocou em nossas mãos. Agora veja a situação daqueles servos, Os que receberam mais, trabalharam e multiplicaram aquilo. O que recebeu menos, que em tese teria uma possibilidade mais tranquila, que poderia gerir todo o recurso que ele tinha em suas mãos, com mais tranquilidade, porque não era muito, era pouco. Ele só precisava cuidar, fazer aquilo render de alguma forma. E foi o único que não conseguiu fazer isso. Então percebe, às vezes nós estamos questionando, reclamando com Deus: nossa Deus, mas tem gente com tanto e eu com nada. Talvez nós não estejamos preparados ainda.
para receber isso. Em segundo lugar, trabalhe com zelo e fidelidade para honrar o Senhor. Os servos fiéis, eles demonstraram fidelidade, fazendo render os recursos que eles receberam. Eles não ficaram ali parados, esperando, guardando, escondendo os talentos ali por medo. Pelo contrário, eles colocaram em ação. A fidelidade aqui, irmãos, não está ligada à quantidade que nós recebemos, mas à responsabilidade que nós temos no uso daquilo que nos foi dado. Tanto o que recebeu 5 talentos, quanto o que recebeu 2, ouviram exatamente o mesmo elogio do Senhor. A recompensa do servo fiel é tripla. Primeiro, ele recebe o elogio do Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Depois ele recebe maiores responsabilidades. Jesus diz, porque quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Em terceiro, ele participa da alegria do Senhor. Ele desfruta de comunhão, de intimidade, de satisfação na presença daquele a quem ele serviu. Irmãos, a fidelidade de hoje resulta na alegria de amanhã. Às vezes nós somos simplistas demais, quando nós pensamos na alegria de amanhã, e nós pensamos em uma alegria terrena apenas. Mas essa alegria de amanhã que Jesus está falando aqui é a salvação, é a eternidade com Ele. Em terceiro lugar, não seja negligente com os recursos do Senhor. O servo mau, ele revelou um problema muito mais profundo ali. Ele tinha uma visão distorcida do seu Senhor. Ele considerava, no caso, o seu Senhor como alguém severo, injusto, E essa falsa percepção gerou medo no coração e não obediência. Percebe, irmãos, que não é medo que nós devemos ter de Deus, é obediência, é um temor que é revertido em reverência, em paixão pelo Senhor, em obediência e fidelidade. A atitude daquele servo negligente foi marcada pela omissão e não pela fidelidade. Ele se omitiu. E essa negligência gerou esterilidade. O recurso que foi confiado àquele servo não produziu nada, quando poderia ao menos ter rendido um lucro mínimo ali, Então, irmãos, nós vemos que Deus não condena apenas as más práticas, Ele também condena a omissão das boas práticas. Então não é só sobre eu não estou fazendo mal a ninguém, eu não estou fazendo nada de errado. É sobre nós estarmos desobedecendo a ordem dada pelo Senhor. É sobre aquilo que nós também não estamos fazendo. Este servo mau, ele é condenado por aquilo que ele deixou de fazer, e não por algo mal que ele fez propriamente dito. O servo negligente, ele recebe repreensão do Senhor. Ele perde a responsabilidade e o privilégio que ele poderia ter. E por último, ele é banido da presença do Senhor. A parábola então ela termina com um alerta, E o alerta é: desperdiçar os recursos de Deus não é algo pequeno. A fidelidade, ela é recompensada, mas a negligência tem consequências eternas. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos para com aquilo que o Senhor nos deu. Seja o que for, seja o mínimo, o pouco,
que talvez nós julguemos como sendo pouco, ou seja, o máximo, o grande. Talvez nós teremos a oportunidade em nossas vidas terrenas de chegar a lugares altos, lugar de destaque. E talvez esse é o muito que o Senhor está nos dando. E diante disso, nós precisamos fazer render isso. Nós não podemos simplesmente chegar neste lugar grandioso e nos acomodarmos, porque já chegamos. Não, nós precisamos continuar gerando frutos para o Senhor com aquilo que Ele nos deu. E se nós vivermos e passarmos o resto das nossas vidas sendo pessoas simples, comuns do dia a dia, pessoas sem tanto destaque assim na sociedade, que sejamos os melhores com aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, que sejamos os melhores maridos, as melhores esposas, os melhores filhos, os melhores funcionários da nossa empresa, no nosso cargo, os melhores alunos na nossa escola, os melhores amigos, que sejamos os melhores com aquilo que o Senhor nos deu, que possamos florescer onde o Senhor nos plantou. Amém? Algumas aplicações agora. Em primeiro lugar, tudo o que nós temos pertence ao Senhor. Então nós somos mordomos, administradores e não proprietários. Nós vemos pessoas brigando, nós vemos famílias se desfazendo por causa de um egoísmo, por causa de uma vontade de ter, de ser. E isso faz com que famílias acabem, com que relacionamentos se destruam, com que igrejas se dividam, se separem, com que amizades se acabem. Irmãos, quando na verdade nada nos pertence, é tudo do Senhor. A parábola ela começa deixando claro que os talentos não pertencem aos servos, mas ao Senhor. E isso estabelece o fundamento da vida cristã. Tudo o que nós somos e temos vem de Deus e permanece sendo de Deus. Não é porque Ele nos deu, porque Ele colocou em nossas mãos, que deixa de ser dele. A nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, os recursos financeiros que nós temos, as oportunidades, as capacidades, não são de propriedade absolutas nossas. São bens confiados a nós por Deus para uma administração responsável, fiel a Ele. Entender isso, irmão, serve para confrontar o espírito de autonomia e de individualismo tão presente nos nossos dias. Nós vivemos em um tempo, em uma cultura que exalta a ideia do meu talento, do meu dinheiro, do meu tempo. Só que Jesus ensina que nada disso é realmente nosso. Quando nós reconhecemos o Senhor como dono de todas as coisas, a nossa relação com os recursos muda. Nós deixamos de perguntar: quanto será que eu posso ganhar? E nós passamos a perguntar: como eu posso glorificar a Deus, o nome do Senhor, com o que eu tenho, com o que eu recebi? A perspectiva muda. E além disso, irmãos, o texto mostra que Deus, Ele distribui os seus recursos com sabedoria, com justiça, a cada um segundo a sua própria capacidade. Irmãos, a inveja é algo tão sem sentido quando nós entendemos isso. A vontade de ser o que o outro é, a vontade de ter o que o outro tem, é algo tão banal diante dessa mensagem, diante desse ensinamento do Senhor. O Senhor distribui a cada um segundo a sua própria capacidade. Significa que nós então devemos parar e é assim mesmo, então porque Deus só me deu o que eu posso ter?
Não. Se nós tivermos esse pensamento, significa que realmente o que nós temos é o que nós merecemos e só. Nós devemos trabalhar por algo a mais, para crescermos, em primeiro lugar, espiritualmente, em maturidade cristã, mas crescermos também intelectualmente, crescermos também profissionalmente. Nós devemos fazer isso, para que nós possamos ser achados cada vez mais capazes de receber maiores responsabilidades do Senhor. A fidelidade cristã não é medida pela quantidade daquilo que nós recebemos, mas pela obediência no uso daquilo que nos foi dado. O próprio Jesus diz: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É esse o nosso entendimento sobre isso tudo. Quando nós queremos crescer, quando nós queremos evoluir, ter mais responsabilidades, mais recursos da parte do Senhor, nós precisamos, primeiramente, antes de mais nada, ser fiel naquilo que nós temos, com aquilo que nós temos. Isso não fala somente de recursos financeiros, irmãos. Isso fala do tempo que nós temos, do talento que nós temos, da capacidade que nós temos. Como nós seremos aqueles que levarão a mensagem do Evangelho às nações, a multidões, se nós não conseguimos falar do Evangelho para uma pessoa no nosso trabalho, darmos testemunho para uma pessoa na nossa escola, na nossa universidade? Então essa aplicação, irmãos, nos chama para uma vida de gratidão e de responsabilidade. Gratidão por aquilo que o Senhor já nos deu, e responsabilidade com aquilo que Ele nos deu. Reconhecer a soberania de Deus sobre tudo que nós temos é o que nos conduz a uma administração consciente, humilde, dedicada, fiel. O servo fiel, ele começa entendendo que nada lhe pertence, tudo é do Senhor. Em segundo lugar, a espera pela volta de Cristo deve ser marcada pelo zelo e não pela passividade, pela preguiça. Essa parábola nos ensina que aguardar o retorno do Senhor não significa viver de forma acomodada, ociosa. Pelo contrário, os servos fiéis aqui, eles saíram imediatamente a negociar, o texto diz. Eles entenderam que a espera é um tempo de trabalho, de serviço, de responsabilidade. Então, a verdadeira vigilância que Jesus estava falando no momento em que ele contava a parábola das 10 virgens, ela precisa ser expressada aqui em um zelo prático, diário. Nós precisamos trabalhar, viver para o Senhor, enquanto vigiamos. Hoje, muitos confundem espiritualidade com falta de atividade. Acham que a espiritualidade é algo interno, algo, que a gente medita, que a gente se concentra e as coisas acontecem no nosso interior apenas. Mas não é só isso, irmãos. Nós não podemos esperar a volta de Cristo sem um compromisso com o serviço, com a missão, com a edificação do próximo, da igreja. Só que Jesus deixa claro que a fidelidade se revela no uso ativo dos recursos que nós recebemos. Os 2 servos fiéis, eles não foram elogiados por terem recebido muito. Eles foram elogiados por terem sido fiéis no pouco. Às vezes nós estamos olhando para os grandes, irmãos, desejando ser como os grandes, ter o que os grandes têm, mas sem a disposição e a disponibilidade de sermos fiéis no pouco. A recompensa do Senhor, ela revela aqui o centro da parábola. Ambos ouviram as mesmas palavras,
os servos fiéis aqui. Muito bem, servo bom e fiel. Isso demonstra que Deus valoriza muito mais a fidelidade do que os resultados. Um tinha mais, produziu mais. Um tinha menos, produziu um pouco menos. Mas ambos foram elogiados, foram reconhecidos pelo Senhor da mesma maneira. Ambos foram convidados a entrar e desfrutar da alegria do Senhor da mesma maneira. Deus valoriza a fidelidade muito mais do que os resultados. Além disso, o maior prêmio não são novas responsabilidades, mas a comunhão. Eles não ganharam mais talentos porque multiplicaram os talentos. Eles ganharam comunhão com o Senhor. Por causa da maneira como eles viveram, por causa do que eles praticaram, eles são convidados a participar da alegria do Senhor. É isso que nós devemos estar buscando, irmãos. Nós devemos estar neste mundo trabalhando, vivendo com disposição para o Senhor, para que o reino cresça, para que nós possamos um dia finalmente sermos convidados a participar da alegria do Senhor, a desfrutar da eternidade com o Senhor no céu. Assim, nós somos então desafiados a avaliar como nós temos vivido enquanto Cristo não volta. Será usado os nossos dons, os nossos recursos para a edificação da igreja, do povo de Deus, do nosso próximo. Nós temos investido o nosso tempo e os nossos recursos no reino de Deus. A espera cristã não é algo que nos deixa paralisados, sem ação. É algo que precisa nos levar ao movimento. É algo ativo, cheio de propósito, cheio de vida. E em último lugar, o medo, a omissão e a falsa visão de Deus produzem uma espiritualidade que não dá frutos. O servo que enterrou o talento, ele não foi acusado de roubo ou de desperdício, ele foi acusado de negligência. A atitude dele revela que ele tinha uma visão distorcida do Senhor. E essa percepção dele equivocada gerou medo no seu coração e fez com que ele tivesse uma atitude omissa. Irmãos, onde há uma visão distorcida de Deus, há uma vida espiritual sem frutos. E isso seja de qualquer forma. As pessoas podem crescer, os templos podem estar grandes, mas se tudo isso está sendo plantado com a visão errada de Deus, o crescimento está sendo completamente errado. Não há frutos. E isso nos traz uma reflexão muito atual. Muitos cristãos vivem paralisados, talvez pelo medo. Medo de errar, medo de fracassar, medo de se expor, medo de servir, medo de fracassar, medo de ouvir um não, medo de falar do Evangelho. Outros usam uma teologia distorcida, modificada, para justificar a sua falta de produtividade. Tratam Deus como alguém difícil de agradar, como alguém que é complicado de entender. Só que o problema não está em Deus, irmãos. O problema está na compreensão errada que nós temos dele muitas vezes. Jesus deixa claro que a omissão também é pecado. A negligência é algo condenado por Deus. Isso quer dizer que não usar aquilo que Deus nos confiou é uma forma grave de infidelidade. A vida cristã, irmãos, não admite que sejamos neutros
na situação. Por isso que nós somos chamados constantemente pelo Senhor a nos arrependermos e a agirmos. Nós precisamos de ação, de movimento, na direção certa, lógico. Nós precisamos revisar a nossa visão de Deus e nos lembrarmos que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é digno de toda confiança. Quem conhece o caráter do Senhor, serve com alegria, não com medo, com indisposição ou como se fosse um fardo a ser carregado. A fidelidade, ela vai nascer de um coração que confia no Senhor e que se dispõe a agir para a sua glória. E é dessa forma que nós temos que viver, irmãos. Então essa parábola, ela nos conduz aqui, em última instância, ao próprio Cristo. Ele é o Senhor que partiu, mas que certamente voltará. É Ele quem entrega à sua igreja os tesouros do reino, selados pelo seu sangue, sustentados pelo Espírito Santo. E toda a fidelidade que nós precisamos ter só é possível, irmãos, porque foi Ele quem foi fiel perfeitamente até a morte na cruz do Calvário, nos mostrando o caminho, nos ensinando como ser, o que fazer. E diante disso, então, é que nós somos chamados a viver entre a primeira e a segunda vinda de Cristo como servos fiéis, cheios de fé, de esperança e de amor. Nós não trabalhamos, irmãos, para sermos aceitos. Nós trabalhamos porque já fomos aceitos. E por causa disso nós vivemos para o Senhor. E quando Jesus voltar, o maior prêmio não será o que nós fizemos, não será baseado nisso. O nosso maior prêmio será ouvir dos lábios do Senhor: venha participar da alegria do seu Senhor. Amém?